Senhor presidente, senhores vereadores, e saudando a turma que acabou de chegar na nossa sessão e os que já estão presentes aí há mais tempo. Nós, no início do ano, na Câmara Municipal de Brusque, tivemos uma derrota de um projeto do governo que tinha maioria. Então, esse discurso de que, se o governo quiser aprovado, Brusque é a prova de que não é verdade. Ou eu estou errado? O governo tinha 10 vereadores e o projeto foi rejeitado. Então, é uma observação de que o que acontece em Brusque não é diferente do que acontece no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal. A maioria que se forma para fazer com que um governo ele aconteça é uma maioria que se forma em torno de uma agenda. E a maioria em torno do governo federal, ou de qualquer governo federal que nós já tivemos, não é uma maioria formada em torno da agenda das reformas, nem da judiciária, nem da tributária, nem da trabalhista e muito menos da reforma política. Por que é necessário uma constituinte exclusiva para se fazer uma reforma política no nosso país? Porque quem faz as regras do jogo da eleição, são os vencedores do jogo. Quem faz a regra de quem vai ser eleito ou deixar de ser eleito, são os vencedores. Qual é a lógica do sistema? É o empate? Eles querem que dá empate. Por que nós já ouvimos há tantos e tantos anos falar de reforma política? Vocês podem pegar as legislaturas desde 92, desde quando começaram a revisar a Constituinte de 88, todo mundo fala todo ano de reforma política. Por que não acontece? Porque não se forma uma maioria em torno dessa agenda da reforma política. E não vai se formar. Se hoje a maioria dos candidatos eleitos para qualquer Câmara, para qualquer lugar deste país, é a maioria esmagadora daqueles vinculados aos interesses e aos grandes financiadores de campanha, por que eles vão querer mudar a forma de financiamento? Por que de uma hora para outra eles vão criar vergonha na cara? Nossa taxa de reeleição, vereador Simas, é de mais de 50%. Significa que dos atuais deputados e senadores, que ninguém gosta, todo mundo é ruim, é tudo bandido, todo mundo fala isso, mais de 50% vão se reeleger. Porque a regra do jogo foi feita para que assim continue sendo, por isso que tem que ter uma constituinte exclusiva. Por que uma constituinte exclusiva é o que clamam os movimentos sociais? Por que a constituinte exclusiva é o que a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, colocou como necessário? Por que a OAB apoia? Porque é o único jeito de fazer com que os atuais detentores de mandatos, os atuais donos do poder, eles não participem da definição da regra. Se você for um constituinte da reforma política, vereador Moacir, você não vai poder disputar a eleição para deputado federal no próximo ano. Você não vai fazer uma regra para te beneficiar. E é por isso que os movimentos sociais ao redor do Brasil defendem uma constituinte exclusiva. O que nós precisamos, de fato, é dar esse primeiro passo. As próximas reformas também estão lá cheias de teia de aranha nos escaninhos do Congresso. Por que elas não avançam? Porque não há maiorias em torno dessa agenda. E esse debate da reforma tributária, ele vai vir novamente, mas não há interesse nessa agenda. É preciso mudar a forma como são escolhidos os deputados federais, a forma do financiamento das campanhas. Por isso que a sociedade clama. Foram mais de 10 milhões de votos no plebiscito. Vai ter mais voto que muito candidato a presidente. Mais de 10 milhões de votos ao redor do nosso país. O envolvimento de militância, não só partidária. Aí eu discordo do vereador Alessandro. Eu acho que os políticos, nós temos que nos envolver. A partir do momento em que nós nos envolvermos, exigirmos daqueles candidatos que nós estamos apoiando, nesse momento eleitoral, todo mundo aqui está apoiando um candidato a deputado federal, estadual, senador, todo mundo. Se nós dissermos assim para ele, deputado, senador, eu vou fazer a campanha para o senhor, mas o senhor, lá em Brasília, lá na Assembleia, o senhor, por favor, lute por uma reforma política, que é o que a rua nos pede. A reforma política tramitou em 2008, tramitou em 2012, tramitou em 2013 no Congresso Nacional e foi todas as vezes derrotada
pelos partidos da base. O Partido dos Trabalhadores sempre teve a reforma política na sua pauta, mas foi derrotado. Não é assim essa coisa de maioria, como se fosse um bando de cordeirinho que vota o que você quer. Vocês sabem que não é assim. Então, usem o exemplo de Brusque para refletirem em torno, pelo menos, desse argumento. E o povo urge por uma reforma política. O instrumento é a Constituinte, o único possível. O povo quer uma reforma política, é só olhar, ver quem é que está contente com o nosso sistema eleitoral. Por isso que a gente pede que vocês votem a favor do requerimento do vereador Valmir Ludwig. Muito obrigado.